A revisão da vida toda é uma tese jurídica que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tenham o valor do benefício recalculado com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive as anteriores a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Até 1999, as contribuições previdenciárias eram calculadas com base na média dos salários de contribuição de toda a vida do segurado. No entanto, a reforma da Previdência daquele ano estabeleceu uma regra de transição que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994 do cálculo do benefício. A revisão da vida toda argumenta que essa regra de transição é inconstitucional, pois viola o direito adquirido dos segurados. Isso porque os segurados que contribuíram antes de 1994 têm direito de ter o valor do benefício calculado com base em todas as suas contribuições, inclusive as anteriores ao Plano Real. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos aposentados e pensionistas à revisão da vida toda. No entanto, o julgamento foi suspenso em dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento será retomado no dia 1 de fevereiro de 2024. A revisão da vida toda pode beneficiar milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Segundo estimativas do INSS, o impacto financeiro da revisão pode chegar a 460 bilhões de reais. Para saber se tem direito à revisão da vida toda, o aposentado ou pensionista deve verificar se se enquadra nos seguintes requisitos: ter se aposentado ou pensionado pelas regras anteriores à reforma da Previdência de 1999, ter contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994, o cálculo do benefício atual ser menor do que o que seria obtido com base em todas as contribuições. Caso o aposentado ou pensionista se enquadre nos requisitos, pode entrar com ação judicial para solicitar a revisão do benefício. O processo deve ser acompanhado por um advogado especialista em direito previdenciário. STF volta a julgar revisão da vida toda nas aposentadorias em 24 de novembro. O julgamento seguirá no plenário virtual, em sessão que vai até 1 de dezembro. No formato, não há debate entre os ministros, que apresentam seus votos em um sistema eletrônico. O INSS então recorreu da decisão, questionando alguns pontos e pedindo uma limitação para quem teria direito a revisar os valores. O ministro Cristiano Zanin pediu vista e mais tempo para análise em agosto, paralisando o julgamento do recurso. Até então, 2 magistrados haviam apresentado seus votos, o relator, Alexandre de Moraes, e Rosa Weber, já aposentada. O voto da ministra será preservado para a continuidade do caso. Em conclusão, para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia prospectiva, afirmou a Advocacia Geral da União, AGU, responsável por apresentar o recurso ao STF. Segundo o INSS, o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear a revisão, caso o Supremo não faça uma delimitação objetiva, é enorme. A estimativa da autarquia gira em torno de mais de 88 milhões de benefícios concedidos no período em que foi autorizado requisitar o recálculo, mas nem todos alcançados pela tese firmada na presente repercussão geral, o que ficará mais claro a partir do julgamento dos embargos de declaração, recursos e ora interpostos. Há o risco, com este cenário, de colapso no atendimento dos segurados pelo INSS, em razão do incremento exponencial do número de pedidos de revisão, o que naturalmente ocorrerá devido à grande repercussão do tema na mídia, disse o INSS. A autarquia cita ainda a dificuldade em processar o número de recálculos. Será necessário, por exemplo, desenvolver sistemas informatizados para extrações de dados referentes às contribuições e para simulações e elaboração de cálculos no novo formato, dentre tantas outras modificações que precisarão ser empreendidas na estrutura administrativa. Um dos objetivos do recurso do INSS é saber se a tese firmada pelo Supremo em dezembro pode beneficiar aposentados que já tiveram ações negando a revisão. Ou seja,
O INSS quer impedir o recálculo para casos de benefícios já extintos, quem já teve o pedido da revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso, e para as situações em que os benefícios pagos obedeciam às normas vigentes antes do julgamento no STF. A autarquia argumentou que, só depois de a Corte analisar os recursos apresentados à decisão, será possível definir o número de benefícios recalculados, estimar o impacto financeiro, e mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento da determinação. O órgão citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável ao recálculo, além de um impacto administrativo expressivo. A revisão da vida toda é uma tese jurídica que permite que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tenham o valor do benefício recalculado com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive as anteriores a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado. Até 1999, as contribuições previdenciárias eram calculadas com base na média dos salários de contribuição de toda a vida do segurado. No entanto, a reforma da Previdência daquele ano estabeleceu uma regra de transição que excluía as contribuições anteriores a julho de 1994 do cálculo do benefício. A revisão da vida toda argumenta que essa regra de transição é inconstitucional, pois viola o direito adquirido dos segurados. Isso porque os segurados que contribuíram antes de 1994 têm direito de ter o valor do benefício calculado com base em todas as suas contribuições, inclusive as anteriores ao Plano Real. Em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos aposentados e pensionistas à revisão da vida toda. No entanto, o julgamento foi suspenso em dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento será retomado no dia 1 de fevereiro de 2024. A revisão da vida toda pode beneficiar milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Segundo estimativas do INSS, o impacto financeiro da revisão pode chegar a 460 bilhões de reais. Para saber se tem direito à revisão da vida toda, o aposentado ou pensionista deve verificar se enquadra nos seguintes requisitos: ter se aposentado ou pensionado pelas regras anteriores à reforma da Previdência de 1999, ter contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994, o cálculo do benefício atual ser menor do que o que seria obtido com base em todas as contribuições. Caso o aposentado ou pensionista se enquadre nos requisitos, pode entrar com ação judicial para solicitar a revisão do benefício. O processo deve ser acompanhado por um advogado especialista em direito previdenciário. O julgamento da revisão da vida toda, que permite que as contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios, será retomado no dia 1 de fevereiro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O julgamento foi suspenso em dezembro de 2023, após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Com a decisão, o julgamento foi suspenso e terá continuidade na modalidade presencial. Até o momento, o placar do julgamento está indefinido. Os ministros Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram para estabelecer como marco para o recálculo o dia 17 de dezembro de 2019, data na qual o Superior Tribunal de Justiça, STJ, reconheceu o direito de revisão a um segurado do INSS. Os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso votaram pela anulação da decisão do STJ. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que o marco temporal seria 1 de dezembro de 2022, data na qual o Supremo decidiu a questão. A revisão da vida toda é um tema que divide opiniões. O INSS defende que a revisão é inviável do ponto de vista financeiro, pois poderia gerar um impacto de 460 bilhões de reais para o sistema previdenciário. Já as associações que defendem os aposentados argumentam que a revisão é justa, pois garante que os segurados tenham a aposentadoria calculada com base em todas as suas contribuições ao longo da vida.
O julgamento da revisão da vida toda é um dos mais aguardados pela população brasileira. A decisão do STF terá impacto para milhões de aposentados que podem ter direito ao recálculo do benefício. Em síntese, o STF agendou para o dia 1 de fevereiro de 2024 a retomada do julgamento da revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. O julgamento foi interrompido em dezembro de 2023, após um pedido de destaque realizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Com essa decisão, o julgamento foi suspenso, aguardando continuidade na modalidade presencial. Em dezembro do ano passado, o STF validou a revisão da vida toda, possibilitando que aposentados que buscaram a justiça tenham o direito de solicitar a reavaliação de seus benefícios, com base em todas as contribuições realizadas ao longo da vida. A revisão da vida toda é um direito previsto na Constituição Federal, mas que foi negado pelo INSS por muitos anos. A partir da decisão do STF, aposentados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, antes de 1999, poderão solicitar a reavaliação de seus benefícios, incluindo contribuições realizadas antes da criação do fator previdenciário. A expectativa é que a retomada do julgamento no STF confirme a decisão de 2022, garantindo o direito à revisão da vida toda para todos os aposentados que se encaixam nos requisitos.